Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Hoje estou recebendo mais uma convidada especial, a empresária Laís Paixão, que é sócia de uma pet shop. Muitas vezes eu tentei fazer uma entrevista com alguém desse mercado, porque é um mercado que efetivamente já vinha crescendo. Vimos aí o surgimento de grandes lojas, de grandes hospitais especializados no mercado pet. E agora precisamos saber como é que está esse mercado pet diante desse processo de quarentena. E tive a sorte de encontrar a indicação da empresária Laís Paixão. Olá, Sandro, é um prazer imenso estar aqui com você, né, falando para sua audiência linda aí desse canal maravilhoso. Como você falou, meu nome é Laís Paixão, eu sou médica veterinária e eu faço parte da equipe, né, de um pet shop que está se reinventando aí agora nessa pandemia. Tá sendo assim bastante interessante o movimento. Eu vim aqui justamente para falar um pouco sobre isso. E quem tiver interesse em seguir o nosso trabalho, é só ir no Instagram, na rede social, Petic com K no final, Pet tudo junto. Lá você vai encontrar o nosso telefone, nossas postagens, nossos pacientes lindos e nossos clientes maravilhosos também, tá bom? Sim, Laís. Eu queria que você começasse me respondendo como é que está esse mercado durante esse período de quarentena. Sandro, eu costumo dizer que tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim na vida, sabe? E com essa pandemia não foi diferente, né? Tem seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado positivo que a gente tem observado, que eu gosto de começar sempre pelas coisas boas, é a gente está conseguindo se reinventar. Por que que eu vejo isso como uma coisa boa? Porque eu percebo que qualquer tipo de empreendimento que se engessa, que não se renova, que não se abre para novas possibilidades, é um empreendimento que está fadado ao insucesso. Então, foi uma grande oportunidade para que a gente pudesse se mexer, se reinventar, criar novas alternativas e, quem sabe, até novas alternativas que vão permanecer depois desse processo tudo. Então, por exemplo, o nosso horário está ficando reduzido, né, por conta de não estar permitindo os clientes aguardarem, por exemplo, os animais que estão fazendo banho e tosa no salão. A gente está com horário reduzido. O cliente traz o animal ou contrata o leve trás, que também foi um serviço que cresceu muito aí nesse período de pandemia. E a gente está percebendo assim que a dinâmica do trabalho está ficando mais organizada. Então, como os clientes eles estão agendando mais, porque não está sendo mais permitido fazer serviço do banho e tosa e também da parte de atendimento veterinário por demanda, que é o que? O cliente chegar e demandar aquele serviço. Nós percebemos que os clientes estão realmente se organizando, se estruturando para poder marcar com antecedência, né? E isso tem trazido uma previsibilidade, por exemplo, na demanda de serviço dos funcionários. Então, os meninos que ficam no banho tosa e tal, como a gente já sabe a agenda do dia, a gente consegue, por exemplo, ter um cuidado maior, dedicar um tempo maior com aquele paciente que tem uma necessidade mais especial, um velhinho, um paciente que já tenha um trauma de banho tosa, né? Nossa equipe, ela tem orientação de respeito, né, a individualidade do animal. Então, isso tem intensificado ainda mais nessa pandemia. A gente tem conseguido fazer um trabalho maravilhoso nesse sentido, de conseguir organizar realmente o tempo ideal para cada animalzinho no seu atendimento do banho tosa. Na parte clínica, eu tenho percebido também assim que os clientes eles estão se comunicando mais com o veterinário. Então, eu como veterinária, eu disponibilizo o meu telefone para os meus clientes e eu percebo que eles estão se comunicando mais comigo, eles estão permitindo-se aguardar um pouco mais em casa, eles estão confiando mais na orientação, ao invés de ficar, às vezes, muito aflitos, né, porque o bichinho tá doente, e fica aflito querendo todo dia levar para a clínica, querendo todo dia uma reavaliação, sendo que o processo de recuperação, muitas vezes, ele não é imediato, certo? Então, eu percebi grande impacto positivo nesse sentido de organização,
né, no sentido de a gente conseguir organizar o funcionamento da empresa de uma forma mais estruturada. E os pontos negativos existem, né? O negativo é que no começo, quando tudo isso aconteceu, a gente ficou bastante perdido, não estávamos esperando como ninguém, então faltou um pouco de estrutura para poder organizar algumas coisas, mas que rapidamente já foi revertido. Houve uma redução assim bem grande na venda de produtos físicos no local do pet, em loco. Então, produtos, remédios também. Houve uma certa redução sim bem significativa, mesmo nós implementando o serviço de entrega, né, dos produtos, o delivery. Então, mesmo com o delivery, realmente os produtos não estão girando como giravam antes desse processo de pandemia, sabe? E outra questão foi o movimento também da clínica. Muitos clientes, por conta até desse arroxo, né, da economia, estão postergando procedimentos que são inclusive essenciais, como as vacinações preventivas. Eu trabalho muito com a medicina preventiva, eu gosto de atender os meus animais saudáveis. Eu não sou aquela veterinária que quer atender doença. Eu gosto de fazer um trabalho preventivo e esse é o meu diferencial. Então, se é medicina preventiva, busca de saúde, né, integral e não ficar curando, esse é o meu trabalho. Então, eu tenho percebido um certo desleixo em relação a esse ponto nos clientes, o que muito provavelmente reflete uma falta de estruturação econômica para atender as necessidades desse pet. Né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, que o pet, os gastos com o pet muitas vezes não entram no orçamento fixo, né, da família. Né? Vai se fazendo, mas sem ter realmente um controle efetivo de como e quanto se gasta com aquele animal. Muito bom saber disso. É interessante observar, Laís, a sua paixão pelo que você faz. Sempre que entrevisto uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, fica fácil perceber isso na forma como essa pessoa se expressa. E agora me diga, quais são as transformações pelas quais esse mercado está passando? O que você acha que perdurarão para o momento pós-crise? Como eu já falei um pouquinho antes, Sandro, tem algumas coisas que inclusive é de interesse da própria empresa que seja mantido. Né? Essa organização, por exemplo, de agendamento prévio para a parte de consultório vai ser quase que exclusividade. Como eu falei que eu tenho muita vontade de só trabalhar com medicina preventiva não atende casos de urgência e emergência. Então é interesse meu, inclusive, de fazer um programa de atendimento apenas para agendamentos e não ficar atendendo demanda de necessidade do momento ali, né? Então trabalhar com agendamento de verdade, sem realmente ficar atendendo o fluxo de demanda. Para a parte do pet shop, eu acredito que o delivery, né, o leve trás, o taxi dog, ele seja um serviço que vá se perpetuar com mais força. Já existia, né, mas muitos clientes tinham um certo receio, um certo medo, né, de entregar os seus filhos, né, para serem levados e depois trazidos. E tem muito cliente que está se permitindo experimentar esse serviço, né? E pela praticidade, eu acredito que seja um ponto que vá se estender pós-pandemia, com certeza. E o delivery de produtos também, né? Remédios principalmente. Muitas pessoas ligam procurando saber se entrega e tal. Então eu acredito que sejam pontos que vão permanecer no pós-pandemia e que com certeza vão trazer benefícios para os dois lados, né? Para a empresa, para o cliente e digo até mais para o animalzinho que está sendo atendido. Né? Como eu falei no começo, o objetivo da nossa empresa é realmente fazer com que esse animal ele tenha uma experiência menos traumatizante no caso do banho-tosa, por exemplo, que é fator estressante natural para o animal. Então, não tem como não ser estressante um procedimento onde o animal ele passa
tipo máquinas que fazem um barulho alto, né? Que ele precisa de manipulação. Então, se é um animal que não tem tanta abertura para manipulação, é um animal que fica estressado. Então, com certeza, esses pontos que eu marquei aqui agora para você vão ser digamos assim, os top da parada aí pós-pandemia, que a gente certamente vai buscar manter na nossa estrutura diária e corriqueira. Te agradeço imensamente por sua colaboração e peço que, para finalizar nossa entrevista, você deixe aí um recado, uma mensagem para o nosso público. Ah, Sandro, eu que agradeço, né, imensamente a oportunidade de estar falando aqui para você, para sua audiência linda que está aqui acompanhando a nossa conversa, o nosso bate-papo. E o que é que eu tenho para falar para vocês, né? Que o grande segredo do momento para quem trabalha com empreendedorismo é se reinventar. Então, por que é que nós conseguimos manter o funcionamento da empresa de uma forma equilibrada? Então, as contas, elas não estão no vermelho. Tem mês que fica mais ou menos elas por elas, tem mês que as coisas andam um pouco mais, mas por que que a gente não sentiu tanto impacto? Primeiro tem o fator do nicho, é um nicho que realmente é essencial, a gente lida com vidas, com serviços que são essenciais, apesar de que o banho e tosa, a gente percebeu uma mudança aí no padrão. Antes eram muitos banhos, eram mais banhos, hoje a gente está tendo mais serviço de tosa para poder que o cliente consiga fazer o banho desse animal, a manutenção da higiene desse animal em casa. Então, houveram algumas mudanças, mas essas mudanças não impactaram a parte financeira da empresa. Então, eu acho que a grande sacada desse momento é a gente se reinventar realmente, buscar estratégias, se moldar, se flexibilizar, né? Quando a gente se engessa, acha que não é possível, não é permitido, não é seguro fazer mudanças, eu vejo uma grande limitação para continuar no mercado. O mercado ele é fluido, então se a gente não se permite se entregar a essa loucura dessa fluidez, eu acho que vai ser bem difícil aí para quem tá nesse lugar, tá? Mas foi assim, um prazer imenso falar com você. Eu deixo o meu recado aí de flexibilidade para quem tá assistindo, quem é empreendedor, quem tá nesse ramo. Se permite olhar com outros olhos para tudo isso, olhar positivamente. O que você pode tirar de positivo desse momento? O que você está se reinventando e se permitindo experimentar? Né? Permitir um pouco, né, dessa experimentação, eu acho que é o meu recado aí que eu posso trazer de contribuição para a sua audiência. Foi um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez agradeço a oportunidade de compartilhar a nossa experiência aí e um beijo grande. Obrigado, Laís.